Olá! É com satisfação que apresentamos o Boletim Agropecuário de junho de 2026, produzido pela equipe de analistas da Epagri-Cepa. Este material reúne um panorama detalhado do desempenho recente do agro catarinense, com indicadores de preço, produção, comercialização e exportações. A análise busca apoiar a tomada de decisão de produtores, técnicos, gestores públicos e agentes de mercado, em um cenário marcado por oscilações de preços, variações climáticas e ajustes de ofertas em diferentes cadeias produtivas. Nesta edição, são abordados os principais setores da agropecuária em Santa Catarina, com destaque para grãos, fruticultura, olericultura e pecuária. Entre os destaques de junho, o arroz segue em queda no início do mês, apesar do avanço nas exportações. O feijão sobe com força diante da menor produção, enquanto o trigo aponta forte retração diária. O milho permanece estável e a soja recua ao menor nível desde 2019. Na fruticultura e hortaliças, a maçã segue em baixa, o alho ainda está abaixo do custo e a cebola em recuperação após forte valorização. Na pecuária, o boi gordo mantém alta gradual, o frango e a carne suína batem recordes de exportação e o leite volta a registrar déficit e queda ao produtor. Para nos guiar nessas análises socioeconômicas, contamos com os analistas da Epagri-Cepa, Alexandre Luiz Gil, Luiz Augusto Araújo e Glaucia de Almeida Padrão. Vamos começar pelos grãos. Nos primeiros 10 dias de junho, o mercado de arroz manteve a trajetória de queda nos preços iniciada em maio. Em Santa Catarina, a redução foi de 4,6%, com a saca de 50 quilos cotada em média a R$ 53,69. No Rio Grande do Sul, a queda foi de 2,9%. O recuo é explicado pela baixa liquidez no mercado interno. Produtores seguem resistentes em vender aos preços atuais, considerados insuficientes para cobrir os custos de produção. Além disso, o fim da colheita aumentou a oferta do grão, pressionando as cotações. No comércio exterior, o cenário é mais favorável. Entre janeiro e maio de 2026, o valor das exportações cresceu mais de 120% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Santa Catarina, a colheita está encerrada, com produção estimada em 1,26 milhão de toneladas, apesar de leve redução da área e produtividade. Em maio, os preços do feijão seguiram em alta em Santa Catarina. O feijão carioca subiu quase 8% e fechou o mês próximo de R$ 280, a saca de 60 quilos. Já o feijão preto teve valorização ainda maior, acima de 8,5%, com a saca cotada em torno de R$ 173. A principal explicação é a oferta reduzida no mercado nacional. Mesmo com preços firmes, a produção estadual enfrenta retração. No ano agrícola 2025-26, a área total de feijão deve cair para cerca de 46 mil hectares, a menor da série histórica da Epagri-Cepa. A primeira safra teve queda expressiva de área e produtividade, impactada por preços baixos no plantio e excesso de chuvas no final do ciclo. Na segunda safra, a colheita já passa de 80%, mas o frio e as geadas desde maio devem provocar um recuo superior a 40% na produção. No mercado brasileiro, os preços do trigo seguem em alta no curto prazo. Em Santa Catarina, a saca de 60 quilos valorizou 5% em maio, fechando em cerca de R$ 66. Mesmo assim, no comparativo anual, o valor ainda acumula queda superior a 15%.
O trigo é a principal lavoura de grãos de inverno no estado. A janela de plantio vai de meados de maio até julho, com maior concentração a partir da segunda quinzena de junho. Para a safra 2026-27, as estimativas da Epagri-Cepa apontam uma forte retração. A área plantada deve cair 27%, ficando um pouco mais de 76 mil hectares. A produtividade também tende a recuar levemente, o que leva a uma produção estimada em 271 mil toneladas, quase 30% menor que a da safra anterior. Até o fim de maio, cerca de 3% da área havia sido plantada, com lavouras apresentando bom desenvolvimento inicial. Em maio, o preço médio do milho recebido pelo produtor ficou em torno de R$ 58,70 a saca de 60 quilos, com variação praticamente estável nos últimos 30 dias, refletindo a expectativa em torno da segunda safra brasileira. No cenário nacional, as condições climáticas favoráveis sustentam a projeção de uma produção acima de 140 milhões de toneladas em 2026. Com a colheita concentrada no centro-oeste até julho, a pressão sobre os preços deve continuar no curto prazo. Por outro lado, a demanda da indústria de etanol de milho, o crescimento das exportações de DDGS e o consumo da pecuária ajudam a conter quedas mais fortes. Mesmo com déficit estrutural, Santa Catarina exportou mais de 73 mil toneladas até maio. A safra estadual 2025-26 está praticamente concluída, com produção estimada em 2,67 milhões de toneladas. Em maio, o preço médio da soja recebido pelos produtores catarinenses caiu para cerca de R$ 115,50 a saca, recuo de 1,2% em relação a abril e a menor cotação registrada desde 2019. Apesar do cenário de preços mais baixos, as exportações seguem em alta. Santa Catarina embarcou pouco mais de 413 mil toneladas de soja até maio, volume 17% superior ao do ano passado. Em valor, as vendas externas somaram quase 188 milhões de dólares, crescimento de 31% na comparação anual. Na safra 2025-26, a área de soja de primeira safra recuou levemente e a produtividade deve ser cerca de 5% menor que a do ciclo anterior, que foi recorde. Em contrapartida, a soja de segunda safra avançou mais de 21%, superando 72 mil hectares. Com isso, a produção total no estado deve alcançar 3,1 milhões de toneladas. O mercado de maçãs em 2026 segue com preços em queda. O motivo é o aumento da oferta, já que a colheita está a todo vapor nas principais regiões produtoras. Na Ceasa de Santa Catarina, entre abril e maio, o preço médio caiu 11,3%. A principal responsável por essa baixa foi a entrada da maçã Fuji no mercado. Se compararmos com maio do ano passado, a redução é ainda maior, quase 32% de queda. Para junho, a projeção é que os preços continuem baixos, cerca de 30%, menores que em 2025. Mas atenção, pode haver uma leve recuperação agora em maio, porque a colheita está chegando ao fim. Olhando para as variedades, a maçã gala caiu 6% no mês e 32% no ano. Já a Fuji desvalorizou quase 16% em maio e 31% na comparação anual. A boa notícia vem da produção. A safra atual deve ser 42% maior
que a anterior. Sobre o alho, a comercialização da safra em Santa Catarina entra na reta final. Apenas 10% da produção ainda está nos galpões dos agricultores. Em maio, o preço pago ao produtor subiu 14%, chegando a uma média de R$ 7,75 o quilo. É um movimento típico para esta época do ano. Já no atacado, o caminho foi inverso. Houve uma queda de 3%, com o quilo custando em média R$ 11,91. Apesar da reação nos preços, o valor pago ao agricultor ficou abaixo do custo de produção durante quase toda a safra. Isso desestimulou o setor. Para a próxima safra, a estimativa é uma redução de 13% na área plantada. Curitibanos continua sendo a principal região produtora, com mais da metade do cultivo do estado. Para fechar, a cebola. No final de maio, terminou a venda da safra catarinense, com a oferta diminuindo. O preço ao produtor subiu 39% em relação a abril, batendo a média de R$ 2,88 o quilo. Maio se confirmou como um mês de melhor remuneração para quem planta. No atacado, o preço também subiu 22%, chegando a R$ 3,86 o quilo. Mesmo assim, o começo de 2026 foi difícil, com preços abaixo do custo de produção. Por isso, a previsão para a próxima safra é de uma queda de 9% na área plantada. Ituporanga segue na liderança, concentrando quase metade de toda a cebola cultivada em Santa Catarina. Na primeira quinzena de junho, o preço do boi gordo em Santa Catarina manteve a trajetória de alta iniciada em setembro do ano passado. A média estadual subiu 0,3% em relação a maio, sinalizando desaceleração no ritmo de valorização dos meses anteriores. Ainda assim, na comparação com junho de 2025, já descontada a inflação, a alta real chega a 6,3%. Pelo lado da produção, entre janeiro e maio, o abate de bovinos cresceu apenas 0,4%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse dado confirma a perda de fôlego da atividade, com recuos registrados em abril e maio. A expectativa é de menor oferta de animais terminados nos próximos meses, o que tende a manter a pressão de alta sobre os preços. Em maio, Santa Catarina alcançou um dos melhores resultados da história nas exportações de carne de frango. Foram embarcadas quase 114 mil toneladas, volume 1,2% maior que o de abril e 40% acima de maio do ano passado. O faturamento chegou a 247 milhões de dólares, com crescimento de 46% na comparação anual. Esse é o melhor desempenho mensal do setor desde dezembro de 2018. No acumulado de janeiro a maio, Santa Catarina exportou 543 mil toneladas, com receitas de 1 bilhão e 150 milhões de dólares. É o maior valor já registrado para esse período e a segunda maior quantidade da série histórica, iniciada em 1997. O estado respondeu por cerca de 1/4 das receitas brasileiras com carne de frango. Entre os principais destinos estão Países Baixos, Japão, China e Arábia Saudita. Em relação à carne suína, Santa Catarina exportou pouco mais de 62 mil toneladas em maio. O volume ficou 3,4% abaixo de abril, mas foi quase 5% maior que o registrado em maio do ano passado. A receita alcançou 155 milhões e 800 mil dólares, com leve recuo frente ao mês anterior, mas alta de 5,6% na comparação anual. Esse é o melhor resultado da série histórica para um mês de maio. No acumulado de janeiro a maio, as exportações somaram 308 mil toneladas, com receitas de 771 milhões de dólares, os maiores volumes e valores já registrados para o período.
Santa Catarina respondeu por praticamente metade de toda a carne suína exportada pelo Brasil em 2026. Os principais destinos foram Japão, Filipinas e China. Destaque para o Japão, que ampliou as compras em mais de 70% em volume e faturamento. Em maio de 2026, Santa Catarina voltou a registrar déficit na balança comercial de lácteos, com saldo negativo de cerca de 755 toneladas. Foram importadas pouco mais de 810 toneladas e exportadas cerca de 55 toneladas. As exportações cresceram mais de 56% em volume e 75% em receitas em relação a abril, puxadas principalmente pela manteiga, com o Uruguai como principal destino. As importações seguiram concentradas em queijos, responsáveis por 70% do total, com mais de um terço vindo da Argentina, apesar de o volume importado ser 11% menor que em maio do ano passado. No mercado interno, os preços ao produtor iniciaram em queda em junho. Após o pico de R$ 2,64 por litro em maio, o valor recuou para R$ 2,51. No atacado, o leite OHT segue em patamar elevado, próximo de R$ 4,87 o litro, enquanto manteiga e queijos registraram retração nos preços. Encerramos aqui mais uma análise do agro catarinense. Para acessar o conteúdo completo, visite o Observatório Agro Catarinense, no link disponível aqui na tela. Em meio a recordes históricos de produção e custos em alta constante, o agronegócio de Santa Catarina mantém sua trajetória de crescimento, sustentado pela eficiência e pela boa gestão no campo. Agradecemos a sua companhia e nos vemos no próximo boletim. Até mais!